Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Leandro, sou professor de História e Filosofia. Bom, nesse primeiro momento nós vamos estudar um assunto que nós já vimos em outras aulas, os pré-socráticos surge a filosofia. Essa aula é uma aula de revisão. Qualquer dúvida que vier a aparecer, nós vamos retirar essas dúvidas e responder as perguntas na nossa videoconferência. Bom, primeiramente, a filosofia vai surgir na Grécia Antiga, no século VI antes de Cristo. Nós devemos entender também que a palavra filosofia significa amor pela sabedoria. A filosofia é de grande importância para o ser humano, pois é através dela que se iniciou o questionamento, a análise e o estudo sobre diferentes acontecimentos e também questionamentos sobre a vida do homem. Na Grécia Antiga, vai existir uma transição de um período de um pensamento mitológico para o pensamento cosmológico. Esse pensamento cosmológico vai se iniciar com os pré-socráticos. Enquanto o pensamento mitológico fazia referência aos deuses e os mitos que existiam na Grécia Antiga, a mitologia tentava explicar todos os acontecimentos da vida humana através das divindades. Os pré-socráticos vão trazer uma nova forma de analisar o surgimento do mundo, do homem, de tudo que cerca a humanidade. Os pré-socráticos serão os primeiros filósofos que viveram antes de Sócrates ou foram contemporâneos a eles. E aí nós encontramos um personagem histórico muito importante para a história da filosofia, Sócrates. Existe a filosofia antes e depois de Sócrates. Mas a filosofia não vai nascer da noite para o dia. Existe todo um processo de surgimento e fortalecimento desse pensamento, dessa nova forma de ver o mundo. Bom, existe também esse contexto histórico, condições sociais, políticas, econômicas e culturais que vão fortalecer o pensamento filosófico. E quais foram essas condições? Primeiramente, nós temos aí o surgimento de governos mais democráticos, que dava acesso à população para o debate e o diálogo entre diferentes. No primeiro momento, nós temos aí o exemplo, de Atenas. A partir daí, também vai surgir a escrita. As leis vão deixar de ser feitas apenas oralmente e vão ser escritas, armazenadas, guardadas, arquivadas por conta da escrita. O surgimento da moeda também vai influenciar o comércio, a urbanização das cidades e a religião. A religião vai contribuir com a filosofia porque é uma religião pública, naturalista, e as pessoas ali discutem e conversam sobre elas. Outro ponto importante é a expansão marítima, porque as pessoas vão começar a visitar lugares mais distantes. E antes, as pessoas que viviam na Grécia Antiga acreditava-se que existia um limite. Porém, as pessoas vão encontrar novos territórios, novos pensamentos, e isso vai contribuir também para o fortalecimento do pensamento filosófico da filosofia. Os filósofos pré-socráticos, eles decidiram investigar por si próprios a natureza e o mundo. Existem pontos de partida dos pré-socráticos. Esses pontos de partida são a Physis, Achem, Cosmos e o Logos. A Physis significa natureza, É a questão de tudo aquilo que possui uma potência autônoma, capaz de conter e comunicar e organizar a vida. A Achem significa o princípio de tudo, os primeiros princípios, o que deu origem a tudo que existe. O cosmos é a harmonia, é tudo que existe no mundo. E o logos é o quê? O discurso, a razão, o estudo, o discurso racional, o debate, a argumentação para explicar a origem das coisas. Esses 4 pontos são muito importantes. Bom, dentro desse momento histórico dos pensadores, filósofos pré-socráticos, nós temos as escolas que surgiram. E nós temos a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática, a escola tomista e Heráclito de Éfeso, que não vai se caracterizar em nenhuma dessas escolas. Bom, aqui nós vamos fazer só um resumo de alguns desses
filósofos, né, que acreditavam cada um acreditava em um princípio. Tales de Mileto acreditava que a água era o princípio de tudo. Anaximandro acreditava que o indefinido era o princípio de tudo. Anaximenes acreditava que o ar era o princípio de tudo. Na escola pitagórica, Pitágoras acreditava que os números eram a origem de tudo. Já na escola eleata, Parmênides acreditava que o ser era o princípio de tudo. Já na escola atomista, Demócrito acreditava que o átomo era o princípio de tudo. E Heráclito acreditava no fogo. Vamos resumir isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês lembram na nossa aula, né, onde nós discutimos cada um desses pontos. E também foi passado o trabalho de filosofia em grupo sobre esses temas. Então, botei 2 pontos aqui muito interessantes a serem discutidos, tá certo? Parmênides e Heráclito, eles existiam muitas diferenças entre eles, mas a principal que eu vou colocar aqui para vocês é que um acreditava que o ser era imutável, não existia mudanças, o ser permanecia o mesmo, apesar do passar do tempo, apesar do tempo passando, o ser continuava o mesmo. Já Heráclito acreditava que o ser estava em constante mudança. Ok, pessoal? E aí nós chegamos em um ponto que é muito interessante. Nós vimos o primeiro momento, um momento mitológico, com a explicação da sociedade através dos mitos. Depois nós temos aí outro pensamento, o pensamento cosmológico, sobre a natureza, o princípio de tudo. E mais para frente nós vamos ver o pensamento sofística, que vai ser aperfeiçoado, que vai ser aprofundado por Sócrates. Isso nós só vamos ver lá no segundo bimestre. Bom, esse é o nosso resumo da nossa aula. Qualquer dúvida é só tirar lá na nossa videoconferência, ok? Eu estou no grupo e na videoconferência também nós vamos passar algumas atividades. Então, até mais e um forte abraço.